todos muito bem-vindos à nossa terceira unidade deste curso. Como as novas tecnologias podem ser aplicadas em sala de aula? Há sugestões que podem ser utilizadas por nós, educadores, por nós, professores? Bem, essas duas perguntas são apresentadas nessa unidade 3. Quando o assunto é ensino e aprendizagem, os atuais estudantes, atuais alunos, necessitam de abordagens diferenciadas e inovadoras. Nesse ínterim, as novas tecnologias têm se mostrado como ferramentas valiosas que têm auxiliado este processo, pois são dinamizadoras do processo de ensino e também instigadoras para a melhoria da aprendizagem. Eu trago para vocês nessa unidade algumas sugestões tecnológicas que podem ser utilizadas em sala de aula com todos os tipos de estudantes, desde aqueles que apresentam dificuldades, algum transtorno de aprendizagem, a aqueles que possuem altas habilidades superdotação. Portanto, a todos os nossos estudantes que nós temos na escola, enfim, em todos os locais. A primeira ferramenta que eu apresento para vocês é o livro digital, também conhecido como e-book. Os livros digitais eles chamam bastante atenção daqueles que cresceram em meio aos computadores, em meio aos videogames, que são as nossas crianças, os nossos jovens, na sua grande maioria. Por que eles chamam tanta atenção? Porque eles trazem possibilidades para a exploração de conteúdos e recursos que vão muito além do nosso livro didático tradicional, né? Porque eles aliam áudios, animações, mapas interativos, softwares, links e também outros recursos que potencializam, sem sombra de dúvida, o acesso de professores e estudantes a muitos conteúdos, também tornando a aprendizagem bem mais prazerosa. Apresento para vocês, aí no slide, algumas sugestões de livros digitais disponíveis, gratuitos, inclusive para download. Então nós temos, por exemplo, Dom Casmurro, nós temos Iracema, O Cortiço, que são livros da literatura brasileira, e temos também vários outros livros digitais da literatura universal que estão à disposição. Apresento para vocês também algumas sugestões de sites que trazem esses e-books gratuitos para download, que pode ser feito gratuitamente por qualquer pessoa interessada. Então, por você educador, para você professor, ou até mesmo para estudantes interessados em fazer a leitura desses livros, desses clássicos da nossa literatura e também da literatura universal. Um outro recurso tecnológico também muito interessante para ser utilizado é a gamificação, né? Os games, os jogos, há muito têm atraído os seres humanos. Então, por que nós não podemos aliá-los também à nossa prática em sala de aula, né? E os jogos apresentam alguns aspectos bem interessantes que podem ser explorados por nós, como desafio, que estimula os estudantes a se superarem, também a definição de objetivos, que ajuda os estudantes a se manterem ligados nas tarefas e nas atividades, e também a competição, que aumenta o engajamento. Todas essas estratégias que estão presentes nos jogos podem ser exploradas pelos professores de uma maneira saudável dentro de sala de aula. Trago para vocês aí no slide um exemplo, né, inclusive sugerido pelo próprio Ministério da Educação, pela CAPES, que é a Escola Britânica, e ela traz alguns jogos pedagógicos que foram divididos nas 4 áreas de conhecimento: ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. Então, são bem proveitosas, eu mesmo tive a oportunidade de verificar. São jogos que podem ser utilizados
em sala de aula, enfim, como recurso pedagógico para esse processo de ensino-aprendizagem. Um outro recurso também muito valioso são as redes sociais, que foram criadas inicialmente com o propósito de divertir, de fazer com que houvesse interações entre grupos, mas podem ser utilizados também com a finalidade educacional por estudantes, professores e também gestores. As possibilidades das redes sociais, elas vão desde a utilização para o envio e troca de materiais interessantes que podem instigar os estudantes, além de discussão pertinentes aos conteúdos, chats e debates a respeito de acontecimentos relacionados à aula e também à disciplina. Portanto, as redes sociais também são recursos apropriados e benéficos para a utilização educacional. E o que dizer das avaliações? Sabemos que as avaliações demandam bastante tempo por parte dos professores para elaboração e também para aplicação. E o resultado obtido sempre se resume ao percentual de acertos e de erros. Há muitos recursos, sites e também aplicativos que podem ser utilizados por nós educadores, por nossos professores, de maneira exitosa para a elaboração e também aplicação dessas avaliações. E esses programas, esses aplicativos, possibilitam que as correções sejam automatizadas. Então, não vão demandar tempo e nem esforço por parte do professor. Uma outra vantagem também são os relatórios e os gráficos que podem denotar a taxa de acertos por conteúdos e habilidades, bem como a taxa também de marcação por alternativa. Então, as avaliações online são bem benéficas e podem ser exploradas por nós educadores. Um outro recurso bastante apropriado são os aplicativos e softwares educacionais, né? A utilização de elementos gráficos na educação não é uma coisa nova, mas aliadas aos recursos tecnológicos, como sites e aplicativos, esses elementos gráficos podem favorecer muito o processo educacional. O desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos anos tem possibilitado que essa prática fosse transportada para o meio digital e amplamente difundida dentro das salas de aulas em diferentes partes do mundo. Eu trago para vocês uma sugestão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um trabalho que foi realizado em que foi mapeados vários tipos de aplicativos e softwares educacionais em diversas áreas do conhecimento, em diversas disciplinas, como biologia, conforme nós vemos ali no slide, educação física, artes, física e assim por diante. Ao todo, essa pesquisa, essa planilha dinâmica, traz mais de 500 aplicativos e softwares educacionais como sugestão que podem ser utilizadas muito bem por nós professores e educadores. O processo ensino e aprendizagem deve ser dinâmico e interessante aos estudantes. Para tanto, a tecnologia tem se mostrado, sem sombra de dúvidas, eficaz, pois está cada vez mais presente nos processos pedagógicos. Cabe a nós educadores, a nós professores, selecionarmos o tipo de recurso que poderá mediar e potencializar a aprendizagem de todos os tipos de estudantes, conforme nós comentamos, desde aqueles que possuem dificuldade de aprendizagens, transtorno de aprendizagem, àqueles que possuem uma alta habilidade e superdotação para a aprendizagem de diversos assuntos relacionados às áreas do conhecimento. Chegamos, portanto, ao fim desta nossa unidade e também do nosso curso. Espero que todos tenham tirado bastante proveito e não deixem de consultar o material disponível na plataforma de aprendizagem e também participar do nosso fórum
de discussão da disciplina. Um grande abraço a todos e até a próxima.